Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. Há 12 anos entrou em vigor o Código Florestal Brasileiro, que, entre outras coisas, exige o cadastro ambiental rural. Os produtores aderiram, só que ainda aguardam a validação dos certificados. A colheita de cana-de-açúcar nesta plantação na zona da Mata Alagoana está a pleno vapor. A estimativa é colher 50 mil toneladas. É a quinta safra desde que o produtor Vinícius deu entrada no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Até hoje, o processo não foi concluído. Ele só recebeu uma resposta ao pedido no mês passado. Nós recebemos a notificação via e-mail que o nosso CAR estava em análise e imediatamente recebemos o segundo e-mail dizendo que ele estava com pendências. E deram um prazo de 90 dias para fazermos as devidas correções. A Ana Cecília e o pai também são produtores de cana-de-açúcar. Eles deram entrada no cadastro 6 anos atrás. Em qualquer momento ele pode chegar a dar algum problema, a gente não tem esse acesso muito fácil e daí possivelmente a gente só vai descobrir isso quando a gente realmente vai precisando. O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico previsto no Código Florestal Brasileiro e obrigatório para todas as propriedades rurais do país. No cadastro devem constar todas as informações ambientais, como a extensão da área de mata nativa e o tamanho do espaço usado para plantação. O cadastro é pré-requisito para conseguir financiamento agrícola e acesso a créditos de carbono, certificados emitidos para empresas que reduzem a emissão de gases do efeito estufa. De 2012 para cá, quase 7.220.000 proprietários atenderam ao chamado do governo federal e se inscreveram no cadastro. Menos de 2% foi validado. Como ele não tem esse cadastro analisado, ele não consegue comprovar e ter direito a esses descontos nas taxas de juros do crédito rural dele, ele não consegue emitir uma cota de reserva ambiental, ele não consegue os demais cumprir e alcançar os demais instrumentos que não estão somente dentro do Código Florestal, mas nas outras legislações, comprovando que ele está ambientalmente regular com sua propriedade rural. Para adiantar os processos, foi montada uma força-tarefa em 5 estados para retificação de cadastros, como forma de agilizar a análise de cada produtor rural. Só que em Alagoas, cerca de 130 mil produtores se inscreveram no Cadastro Ambiental Rural desde que foi criado em 2012. Mas até agora, só 69 já tiveram o documento homologado. Os mutirões realizados pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária também aconteceram em Minas Gerais, Rondônia, Goiás e no Ceará. Os próximos serão em Tocantins e Rio de Janeiro. Sem essa possibilidade de ter o cadastro, sem esse acesso ao crédito, a gente não vai ter uma agricultura mais forte, não vai ter essa geração de emprego, essa pujança que o setor agrícola gera no Brasil. A análise é feita pelo órgão ambiental de cada estado, mas a responsabilidade pela efetivação é compartilhada com o governo federal. A questão da análise do CAR, ela realmente é uma competência do estado, que precisa ser apoiado num pacto federativo que traga medidas que incentivem o estado a fazê-lo. O Bruno, produtor de abacaxi, aguarda pela homologação do cadastro há 8 anos. Futuramente pode ser que dê algum problema. E pelo fato de não ter sido analisado, pode ser que emperre alguma coisa. O Leonardo também cultiva cana em Alagoas. Foi um dos primeiros a fazer o cadastro, em 2016. O processo dele também segue em análise. A gente está sofrendo com a análise, que o governo ainda não deu o veredito que estão ok, está sobre análise. Isso aí era interessante que o governo agilizasse para a gente ter mostrar afora e aos bancos que nós estamos aptos a produzir.
O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas disse ter contratado mais profissionais para analisar os pedidos e que pretende, até o fim do ano que vem, homologar 10 mil cadastros. A demora no processo coloca em risco produções inteiras. A gente é um país tipicamente agrícola, é o celeiro do mundo, a gente pode dizer. E se a gente não tiver essa agilidade, a gente perde a janela da safra e já era só no próximo ano. O Parlamento Europeu aprovou o adiamento da lei antidesmatamento. O setor agro brasileiro acompanha tudo com preocupação. Com o objetivo de evitar que produtos oriundos de áreas desmatadas ou com degradação florestal cheguem aos países da União Europeia, foi criada a Lei Antidesmatamento, que começaria a valer no final desse ano. Na quinta-feira, porém, depois de muita discussão, o Parlamento Europeu aprovou o adiamento da implementação da lei por um ano. Agora, a determinação entrará em vigor no dia 30 de dezembro de 2025 para as grandes empresas e em julho de 2026 para as pequenas e médias empresas. No Brasil, a preocupação é com o aumento de custos e perda de competitividade para a exportação de produtos e derivados de gado, soja, café, cacau, madeira e borracha natural. Os prazos e requisitos dos regulamentos ainda geram dúvidas no setor. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com representantes do setor. Ele ouviu demandas e também falou sobre a importância de abrir novos mercados. E nós aproveitamos então, nesse praticamente fechamento do segundo ano, apresentar um balanço do que significou essas 273 novos mercados abertos e a ampliação de mercados que já eram abertos, que foram ampliados, né? Os resultados disso são fantásticos. Os resultados da balança comercial brasileira, puxadas pelo agronegócio, o ano passado um superávit de quase 100 bilhões de dólares, 98, alguma coisinha, bilhões de dólares. E o que foi mais significativo, está ali na apresentação que eu pedi para entregar para vocês, é que um portfólio de aberturas permite que a gente não sofra oscilações de dependência de determinados países. Por exemplo, o setor de suínos. Nós sabemos que a China, há poucos anos atrás, sofreu uma grande crise sanitária de peste suína, que precisou dizimar o seu plantel e ficou altamente dependente das importações. E o Brasil vendeu muito para a China. Mas nesse ano 2024, por exemplo, diminuiu a compra de carne suína brasileira em 130 mil toneladas. Se a gente não tivesse ampliado os mercados, certamente isso estaria afetando aqui a produção interna, os empregos, o crescimento do setor da suinocultura. Mas o resultado, a abertura de mercados como Singapura, Chile, aqui a América Central, isso tudo fez com que nós vendêssemos 54 mil toneladas a mais do que o mesmo período do ano passado, mesmo com a China comprando 130 mil toneladas a menos. Assim aconteceu com frangos. Então mostra que é uma política internacional efetiva, que dá resultado, que gera emprego, e aí estão os números da geração de emprego, déficit já de colaboradores para várias empresas brasileiras, mostrando a força e a pujança desse setor. A segunda previsão da safra de grãos 2024-2025 da Conab tem mais uma estimativa recorde. Após um longo período de seca no Brasil Central, os níveis de água no solo estão se recuperando com o retorno das chuvas em boa parte do país em outubro. Agora, os plantios das culturas de primeira safra avançam, condicionados às situações climáticas em cada região. Com a melhora nas condições, a Conab divulgou o segundo levantamento para a safra 2024-2025, confirmando um crescimento na agricultura brasileira com uma estimativa recorde. Em toda a safra, a expectativa é que sejam cultivados 81 milhões e 400 mil hectares, um crescimento de 1,8%, ou de 1,46 milhão de hectares a mais que a safra passada. O volume de produção deve chegar a 322 milhões e 500 mil toneladas, crescimento de 8,2%, ou 24 milhões e 600 mil toneladas a mais do que o obtido em 2023-2024.
Destaque para a soja, com estimativa de aumento de produção de 12,5%, 166 milhões e 140 mil toneladas na safra. A área estimada também aumentou, 47,36 milhões de hectares, 2,6% maior que em 23/24. Somando as 3 safras do ano, mesmo com uma redução de pouco mais de 5% da área cultivada, a produção total de milho no país está estimada em 119 milhões e 81 mil toneladas, 3,6% acima da safra anterior. Para o arroz, o acréscimo estimado é de 10,1% na área de plantio, com uma produção que deve chegar a 12,6 milhões de toneladas. Até a semana passada, a semeadura já tinha sido iniciada em 55% das regiões produtoras. O governo e nós todos acompanhamos com muita atenção toda a produção agrícola brasileira, mas com destaque para a produção de alimentos. Assim também é no feijão, estimativa de produção 3,3 milhões de toneladas, um aumento de 1,8% em relação à última safra. A divulgação da safra do próximo ano será em fevereiro de 2025, onde nós iniciaremos então a divulgação da próxima safra. Agora a gente fala da COP29, que foi realizada no Azerbaijão. Confira na reportagem. Um dos objetivos da conferência foi estabelecer uma nova meta de financiamento climático global. No evento, a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial afirmou que o ritmo da mudança climática em uma geração é alarmante e disse ainda que 2024 será o ano mais quente da história. Representantes de mais de 200 nações participaram da conferência. O Brasil enviou o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O objetivo foi apresentar uma meta de redução de gases de efeito estufa mais ousada do que a anterior. A nova contribuição nacionalmente determinada brasileira estabelece o compromisso do país em reduzir suas emissões líquidas de gases de efeito estufa em 67% até 2035, na comparação aos níveis de 2005. Isso equivale, em termos absolutos, a uma redução de emissão para alcançar entre 850 milhões e 1,05 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente em 2035. A meta anterior era de redução de 59%. Diversas entidades do setor agropecuário também participaram da COP, assim como representantes estaduais. O governador do Pará, Hélder Barbalho, por exemplo, participou de um evento no estande da Confederação Nacional da Indústria e defendeu o equilíbrio entre produção e sustentabilidade, destacando que é possível gerar empregos e desenvolver sem comprometer o meio ambiente, uma das preocupações do setor atualmente. Mesmo com problemas logísticos, o Brasil bateu recorde em volume de exportação de café em outubro. Foram 4.926.000 sacas enviadas ao exterior no mês de outubro. Mesmo com os gargalos logísticos que impossibilitaram o embarque de 2.100.000 sacas de café até o fim de setembro, o Brasil registrou recorde mensal no volume exportado em outubro, crescimento de 11,6%. Os dados são do relatório estatístico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E esse volume desse mês, de 4,9 milhões de sacas, ele é 3,3% superior ao maior volume até então registrado mensal pelo Secafé, que aconteceu lá em novembro de 2020, quando nós exportamos 4,77 milhões de sacas. O resultado das exportações do mês de outubro também garantiu alta nas receitas cambiais. E o Brasil é o que mais transfere o preço FOB exportação ao produtor. Nós tivemos um preço médio no mês de outubro de $282 por saca, ou seja, isso é renda sustentável para o produtor. E ajuda o país, porque com esse volume nós conseguimos receitas
receitas cambiais de 1,39 bilhão de dólares, crescimento de 63%. Com o desempenho registrado em outubro, o Brasil elevou para 17 milhões e 75 mil sacas o montante de café exportado no acumulado dos 4 primeiros meses do ano safra 24-25. Já em relação ao ano civil, de janeiro ao fim de outubro deste ano, as exportações brasileiras de café também registraram um volume histórico para o período. Quando observamos o acumulado do ano de janeiro a outubro de 2024, nós exportamos 41,5 milhões de sacas, que é um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. E é um recorde para esse período do ano. Importante destacar que nós atingimos quase 10 bilhões de dólares de janeiro a outubro desse ano, um crescimento de 54%, e mais de 50 bilhões de reais, um crescimento de 62%. O café arábica segue como o mais exportado pelo país. Foram cerca de 30 milhões e 200 mil sacas enviadas ao exterior entre janeiro e outubro deste ano. Já o café canéfora registrou um crescimento de 140%, com um envio recorde de 7 milhões e 894 mil sacas ao exterior. O segmento do café solúvel registrou embarque de 3 milhões e 322 mil sacas ao exterior. E o café torrado e moído registrou queda de 9,6%, com 38.303 sacas embarcadas. Os cafés diferenciados, que são aqueles que possuem qualidade superior ou certificação de práticas sustentáveis, responderam por 17,9% do total das exportações brasileiras do produto de janeiro a outubro deste ano. Foram 7 milhões e 402 mil sacas enviadas ao exterior, volume 42,8% maior do que o registrado nos 10 primeiros meses do ano passado. E quando analisamos nossos destinos, praticamente todos os continentes, blocos econômicos, todos mostraram crescimento, com exceção do Mercosul, que já há algum tempo vem mostrando queda, e também algum país específico, como o Japão, que mostrou estabilidade nas importações do café do Brasil. Mas é importante destacar que a Europa tem crescido acima de 50%, hoje representa 53,8% de todas as nossas exportações. A União Europeia, que é aquele bloco cheio de novas regras, como a lei de desmatamento, a lei de responsabilidade social corporativa, aumentou em 54,5% de janeiro a outubro em relação ao ano anterior, e hoje representa 48% de todas as nossas exportações. Para o Secafé, o aumento na demanda por contêineres para exportação de produtos como café, açúcar e algodão, somado à falta de infraestrutura portuária adequada para atender produtos containerizados, contribuiu para os elevados índices de atrasos dos navios, impactando a gestão de gates e a lotação de pátios dos terminais. Todos esses números são muito importantes em mais uma etapa muito complexa para os exportadores do ponto de vista de logística, das cargas containerizadas que disputam espaços, e o Brasil que vem crescendo as exportações, não só do café, mas diversos outros produtos que também utilizam contêineres. Então a agenda da infraestrutura ela é urgente e necessária para o Brasil avançar em termos de liderança, avançar mostrando para o mundo a nossa qualidade e a nossa sustentabilidade. E os preços do café arábica voltaram a subir. As pesquisas demonstram que os preços domésticos do café arábica voltaram a subir no começo de novembro. O indicador CPEA-Esalq do tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, tem operado perto de R$ 1.600 a saca, preço parecido com o realizado no começo de 2022, quando o desenvolvimento da safra brasileira e a perspectiva de produção menor impulsionavam os valores. Atualmente, os pesquisadores explicam que a alta vem do dólar valorizado frente ao real, dos estoques justos e de incertezas relacionadas ao potencial produtivo da temporada 2025-26. Os preços do trigo reagiram depois que o governo anunciou a compra do cereal de produtores gaúchos. Mesmo assim, o país tem batido recordes de importação. O Brasil não produz todo o trigo que consome. Por isso, o país importa cerca de 40% da demanda interna. No mês passado, as importações foram intensas. Chegaram aos portos brasileiros 552.400 toneladas de trigo, o maior volume para outubro em 5 anos.
Com isso, na parcial de 2024, a quantidade total adquirida chega a 5.700.000 toneladas, a mais elevada para o período desde 2013. Mas, mesmo com o alto volume importado e o avanço da colheita do trigo no Brasil, os preços internos reagiram na semana passada. Pesquisadores do CPEA explicam que o suporte veio da alta na Bolsa de Chicago e de informações de que o governo possa lançar um edital para a compra do cereal. Serão destinados 261 milhões de reais para comprar trigo de produtores, principalmente do Rio Grande do Sul. A Conab usará os recursos para adquirir cerca de 200.000 toneladas de trigo tipo 1, voltado ao consumo humano, para a produção de pães, por exemplo, para formar estoques públicos por meio da aquisição do governo federal. O destaque agora é a Índia, que vai comprar derivados de ossos do Brasil para a produção de gelatina. Desde 2023, outros 5 produtos brasileiros ganharam acesso ao mercado indiano: açaí em pó, suco de açaí, pescado de cultivo, pescado de captura e abacate. A importação de derivados de ossos pelo país asiático tem como finalidade a produção da gelatina. A Índia é o 14º maior destino dos produtos agropecuários brasileiros, com exportação de 2 bilhões de dólares no período de janeiro a setembro. Açúcar e óleo de soja foram os principais produtos comercializados. A baixa oferta de açúcar cristal tem sustentado os preços no mercado. No balanço da semana passada, a média do indicador CPEA-Esalq do açúcar cristal branco para a cor incunsa de 130 a 180 foi de R$ 166,01 a saca de 50 quilos. Esse valor representa uma alta de 2,68% em relação ao período anterior e renova a máxima nominal da série histórica. A baixa disponibilidade de cristal desde agosto tem sido o principal fator que sustenta os preços. De acordo com pesquisas do CPEA, nos últimos dias, as chuvas fizeram com que as usinas interrompessem a moagem da cana-de-açúcar, o que restringiu ainda mais a oferta para negociações à pronta entrega. Agora preste atenção nessa notícia. O clima tem favorecido o plantio de soja aqui no Brasil. O volume da próxima safra deve ser recorde. Com a firme demanda por parte das indústrias, as negociações de soja seguem aquecidas no país. Por isso, os valores, principalmente para o mercado externo, continuam subindo. Depois de um período de estiagem e muita chuva, o plantio está avançando. De acordo com a Conab, até a semana passada, 53,3% da área nacional havia sido semeada, acima dos 48,4% há um ano. O plantio do milho também segue pelo país. Até o dia 3 de novembro, 42,1% da safra verão havia sido semeada. Com a demanda interna aquecida, os preços domésticos do grão seguem subindo. Se por um lado consumidores precisam repor estoques, por outro, vendedores negociam com cautela, já que estão priorizando os trabalhos no campo. As condições climáticas dos últimos dias amenizaram as preocupações com a janela ideal da segunda safra de 2025. Uma pesquisa da Embrapa tem ajudado os produtores em fazendas em Mato Grosso e no Paraná. A semeadura customizada em taxa variável trouxe ganhos para o algodão e também para o milho. No Brasil, com a variedade de biomas, relevo, clima e culturas produzidas ao longo do ano, uma tecnologia nacional desenvolvida pela Embrapa, em parceria com uma empresa de engenharia, está mostrando as vantagens da semeadura customizada. Envolvendo técnicas de agricultura de precisão, o experimento tem como foco inicial a melhor utilização de sementes. O que a gente objetiva é a utilização dos insumos da agropecuária, de uma forma mais eficiente, que dê maior lucro para o produtor e tenha essa visão de sustentabilidade, de você utilizar o mínimo possível desses recursos, de uma forma otimizada. A intenção é expandir a aplicação da tecnologia para outros insumos como fertilizantes. Para a empresa parceira na pesquisa, a utilização de equipamentos de aplicação de precisão de insumos ajuda o produtor na ponta final da produção. É entender
quais são os benefícios da aplicação de taxa variável de insumos, especialmente sementes e fertilizantes, focando na visão do produtor. E para saber das necessidades dos produtores e a adaptabilidade da tecnologia para diferentes tipos de equipamentos, a pesquisa foi para dentro das propriedades. O trabalho é desenvolvido no formato de pesquisa on-farm. Isso significa que a experimentação é feita em condições reais de produção. O produtor vai aprender junto com os pesquisadores qual é a melhor dose de semente, no caso, que ele vai aplicar nos talhões deles, ou em cada área desse talhão, se ele necessário for, dividir em zonas de manejo. O experimento divide o talhão, que varia de tamanho conforme a localidade, em zonas de manejo. Eduardo Esperanza, analista da Embrapa, explica que as áreas possuem formas espacialmente variadas e isso determina potenciais produtivos diferentes. Amostras de solo, históricos de produtividade e índices de vegetação por imagens de satélites indicam as particularidades de cada subárea. A partir dessa divisão, são feitos experimentos para determinar a quantidade ideal de semente para cada zona, visando a otimização do insumo e o aumento da produtividade. A gente tem experimentos no Mato Grosso e no Paraná, então um outro fator que é bastante interessante de ser verificado e que é diferente para esses locais é a declividade. Então, enquanto no Mato Grosso a gente tem áreas praticamente planas, no Paraná a gente tem áreas menores, e também com declividade mais acentuada. Então, isso faz muita diferença na hora de definir as zonas de manejo. O projeto com semeadura customizável em taxa variável já gerou resultados. As áreas experimentais de milho no Paraná tiveram um aumento de produtividade de até 8%. Já o algodão, no Mato Grosso, apresentou um acréscimo de 3%. É uma variedade de clima enorme, E agora com essa questão das mudanças climáticas, da emergência climática que a gente está vivendo, os produtores eles têm que estar sempre se adaptando a essas novas condições, reavaliando as suas áreas, para chegar na melhor dose da aplicação do seu insumo. A reunião de cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro, trouxe líderes das principais potências econômicas do planeta e foi lançada a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. Para traçar os rumos para os principais desafios globais da atualidade, chefes de Estado e de governo se reuniram no Rio de Janeiro para o G20. A cúpula terminou no dia 19. A pauta prioritária estabelecida pelo presidente Lula envolve 3 pilares: combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. O primeiro tema foi abordado durante a abertura, com o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza, estabelecendo liberação de recursos financeiros. O objetivo é já atender a mais de 500 milhões de pessoas, com transferência de renda em países de baixa renda. A aliança também garante alimentação escolar para 150 milhões de crianças e adolescentes e assistência de saúde para 200 milhões de mulheres e crianças de 0 a 6 anos. Mais de 55 milhões de pequenos agricultores também receberão recursos e apoio para a produção de alimentos. Foi estabelecido ainda o compromisso e recursos para a inclusão socioeconômica, com emprego e empreendimento rural e urbano, elevando a renda para tirar da pobreza mais de 100 milhões de pessoas no mundo. A aliança terá governança vinculada ao G20, mas não será restrita apenas às nações que integram o grupo. No Brasil, por causa da cúpula, o presidente norte-americano Joe Biden esteve em Manaus. Durante visita à floresta amazônica, Biden anunciou um investimento de 290 milhões de reais ao Fundo de Preservação da Amazônia. Com a proximidade da mudança de governo, porém, a liberação do dinheiro depende do Congresso dos Estados Unidos, que será controlado pelo Partido Republicano de Donald Trump a partir do ano que vem. Joe Biden é o primeiro presidente estadunidense em exercício a visitar a região amazônica. E o G20 também lançou uma iniciativa global para a integridade da informação sobre as mudanças climáticas. Agora, ONU e Unesco são parceiras do Brasil nesse desafio.
Durante o G20, realizado no Rio de Janeiro, o governo brasileiro, as Nações Unidas e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, lançaram uma iniciativa para fortalecer pesquisas e medidas para combater a desinformação, que contribui para o atraso e a inviabilização de ações climáticas. As mudanças do clima estão cada vez mais acentuadas e influenciando diversos aspectos da sociedade, principalmente nas produções agropecuárias. Em discurso na cúpula, o presidente Lula disse que a iniciativa reunirá países, organizações internacionais e redes de pesquisadores para apoiar esforços conjuntos de combate à desinformação e promover ações para a COP30 no Brasil. Os países que aderirem à iniciativa contribuirão para um fundo administrado pela Unesco, com a meta de arrecadar entre 10 e 15 milhões de dólares nos próximos 36 meses. Esse valor será distribuído na forma de subsídios a organizações não governamentais para apoiar atividades na pesquisa sobre integridade da informação climática, desenvolvimento de estratégias de comunicação e realização de campanhas de conscientização pública. E as condições do tempo sempre impactam no campo. O agrometeorologista Gilberto Cunha, da Embrapa Trigo, falou sobre o zonamento de risco climático e o momento certo da semeadura. A semeadura é um momento, eu diria, fundamental. Parece uma prática simples, a teoria até é simples, é sincronizar as exigências da cultura com as disponibilidades dos recursos do ambiente, mas isso nem sempre é possível, né? A semeadura, a partir de que a cultura está posta no campo, se condiciona o futuro, aquilo que vem pela frente em termos de condições de clima e de tempo, e consequentemente já se condiciona o desenvolvimento e o potencial de rendimento de qualquer cultura. A melhor indicação do momento de semeadura, seja da soja, do milho, do milheto, do trigo, da cevada, de qualquer cultura de grãos no Brasil, são as indicações, o calendário de semeadura que é preconizado pelo zoneamento agrícola de risco climático. Então não existe nenhuma prática melhor embasada, melhor fundamentada para definir o momento da semeadura, conforme a cultura, conforme o seu ciclo de desenvolvimento, conforme o tipo de solo e clima de determinada região, do que o calendário de semeadura, que é preconizado pelo ZARC. O ZARC entrou em cena na vida da agricultura brasileira em 1996 com a cultura do livro. Então é um instrumento técnico de gestão de riscos climáticos que fundamenta as políticas de crédito e seguridade rural no Brasil. Então, desde 1996, a cada ano vem sendo aprimorado. Ele é uma ferramenta poderosa, não só para subsidiar as políticas públicas, mas para tomadas de decisão do que plantar e quando plantar em cada tipo de solo, em cada município brasileiro que tem aptidão para determinada cultura. Ele se fundamenta em análise de riscos e é uma das partes fundamentais da chamada gestão integrada de riscos climáticos na agricultura brasileira. O ZARC possibilita que se escape, que se evite riscos maiores, mas ao mesmo tempo ele também orienta as práticas necessárias para minimização de adversidades e também é quem possibilita, quem permite a transferência de risco, porque os instrumentos públicos de crédito e seguridade rural estão atrelados às indicações ZARC. Então, o escape do risco, a gestão dos riscos e as práticas de manejo e a transferência de riscos, ela é fundamental que seja embasada nas indicações do ZARC. El Niño e Laninha são responsáveis por anomalias climáticas extremas. No sul do Brasil, o El Niño tende a causar chuvas acima do padrão normal do clima e no centro do Brasil e norte do Brasil reduzir chuvas. Então, são fenômenos de grande escala que alteram, que modificam o padrão de circulação geral da atmosfera e realmente impactam a agricultura por causar fenômenos de grande escala, de excessos de chuva ou de estiagens. O evento El Niño, ele tem esse sinal oposto. Sul, mais chuvas, parte do sudeste também, e centro-oeste e norte, redução e irregularidade nas chuvas. E o Laninha, essa situação se inverte. Então, por isso que El Niño sempre
costuma, ou na maioria das vezes, costuma trazer benefício para a agricultura de verão no sul do Brasil e grandes preocupações aí, como foi em 2022 e 2023 aí na região central do Brasil aí pela irregularidade, pelas estiagens, pelos excessos de temperatura. E o Laninha é o inverso, né? Então esses dois fenômenos, o mercado, os produtores rurais, os assistentes técnicos, é fundamental que estejam atentos às previsões desses fenômenos e os impactos que eles podem causar na sua região para tomarem estratégias de manejo de cultura, diluindo os riscos associados com diversificação de cultivares, com alternância de momentos de semeadura. Tudo isso possibilita minimizar o impacto desses fenômenos, principalmente quando associado com estiagens ou secas que impactam a nossa agricultura. O assoreamento da Boca da Barra na saída do Canal das Flechas tem preocupado os pescadores no Rio de Janeiro. As imagens mostram a dificuldade que os pescadores têm para passar pelo Canal das Flechas. O trecho do encontro com o mar está assoreado. Com pouca profundidade, as embarcações agarram nos bancos de areia. Essa semana foi maré morta. Maré grande consegue sair, mas encalhando, só de madrugada. É a hora que a maré é cheia, a maré vaziou um pouco, não tem como sair mais. O problema não afeta só os pescadores de Barra do Furado, que fica em Quissamã, mas também os do Farol de São Tomé, litoral de Campos. Segundo a presidente da colônia de pescadores de Quissamã, 50 famílias dependem da pesca para sobreviver. É uma perda muito grande para a família. Eles gastar para ir e vir, que fica mais no município de Macaé, e o perigo, né, da estrada, e fica lá a embarcação podendo perder alguns apetrechos, algumas coisas, como às vezes acontece. Então isso aí prejudica muito, tanto o pescador e a família. A partir do momento que o pescador perde, a família perde. E até os frigoríficos que são abastecidos estão tendo dificuldades para encontrar pescado. Nós fazemos o beneficiamento do pescado. Pegamos o pescado, limpamos, fazemos filé, posta, camarão e beneficiamos que vão para os supermercados. Embalamos, congelamos e vai para o supermercado. Com esse fechamento da barra, o produto começa a ficar mais caro, porque tem que buscar em outros portos. Em agosto deste ano, a equipe da Record esteve no local e mostrou a situação. Na época, o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, informou que realizaria uma vistoria na localidade para analisar a viabilidade técnica da realização do desassoreamento. Se não botar esse navio flutuante aí para fundear tudo aí, não tem jeito, que é muita areia. Em Barra do Furado, Quissamã, na década de 80 foram colocadas essas pedras, popularmente conhecidas como espigões, mas a estrutura já não atende mais à demanda. O fato é que o manejo disso não é simples e uma solução duradoura seria a extensão desse guia corrente, mar adentro, por mais algumas centenas de metros, e um projeto de dragagem nesse canal, para que aí, então esse fluxo fique mantido aberto para a navegação segura da comunidade de pescadores locais. Em nota, a Prefeitura de Quissamã informou que está atenta às condições atuais de Barra do Furado. Uma ação importante que poderia amenizar a situação é a abertura da comporta da Lagoa Feia. No entanto, o nível de água necessário para essa medida continua impactado pelo período de seca, que o limita a sua eficácia neste momento. A nota ressaltou ainda que a equipe técnica da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca segue monitorando o nível dos corpos d'água e as condições de segurança dos pescadores para realizar a abertura da comporta de acordo com a autorização do INEA. Esse canal precisa de manutenção periódica e, eventualmente, também em períodos de cheia, nos meses de primavera e verão, a abertura das comportas faz com que esse fluxo também mantenha esse canal aberto. Os preços das carnes de porco e de boi se mantêm elevados. Já em relação ao frango, a realidade é outra. Os preços da carne suína continuam subindo e atingem as máximas nominais da série histórica do CPEA. As médias atuais são as mais altas desde 2020. Segundo pesquisadores, a maior liquidez no mercado de carne tem levado frigoríficos a buscarem mais lotes de suínos para o abate.
Outros fatores são a baixa disponibilidade interna e o bom desempenho das exportações. Em outubro foram embarcadas 129 mil toneladas, entre produtos in natura e industrializados. É o segundo maior volume da série histórica da SECEX, iniciada em 1997, menor apenas que a quantidade comercializada em julho deste ano. O alto valor da carne bovina também contribuiu para vender mais carne de porco. Desde o dia 1º de novembro, o quilo da carcaça bovina supera os R$ 22,00, batendo recordes diários. No mercado do boi gordo, a dificuldade para a compra de animais para abate continua. Neste setor, o indicador CPEA acumula alta de mais de 5% na parcial de novembro. Na contramão da alta vem o frango, com os avicultores paulistas tendo menor poder de compra frente ao milho desde abril de 2023. De acordo com o CPEA, isso se deve à valorização doméstica do milho e ao enfraquecimento dos preços do frango vivo, comparando-se a média parcial de novembro com a do mês anterior. No mercado do frango, apesar da tendência de estabilidade nas cotações, foi verificado que alguns vendedores negociaram a proteína por valores menores, buscando escoar a produção. Para o milho, pesquisadores do CPEA explicam que as altas se baseiam na intensa demanda doméstica pelo cereal e nas valorizações internacionais. Você vai conhecer agora uma fazenda em Prata, Minas Gerais, que investe na nutrição de bezerros. E veja como isso impacta nos negócios. Já faz 10 anos o processo de alimentar novilhas prenhas por inseminação aqui na fazenda para que o resultado mostre força e beleza de pais e mães doadores. Essa ração com cor de ouro em pó, misturado com terra, é basicamente milho, farelo de arroz, o DDG, que é uma fonte proteica, e o núcleo, sintetizado pelos laboratórios das fábricas de ração. O que promete, na ruminação e na explicação do Wesley, matar bactérias ruins no intestino do animal, produzindo menos metano na digestão. A gente está aqui no grande restaurante dessas novilhas que tem aí 24 meses, estão próximas a serem inseminadas e é um momento que elas estão recebendo bastante nutrição. Aquela fórmula que vocês viram lá, aquela formulação do Wesley, e acrescentado o bagaço de cana. E aí vira essa dieta. Dieta que proporciona ao animal tudo que ele precisa para desenvolver um bezerrinho ou uma bezerrinha boa, não é isso, Wesley? Isso. A gente tem que dimensionar as fórmulas aqui para que essa novilha ela entre na estação de monta, que delas vai começar agora em novembro, com o melhor score de condição corporal, com a maior produção de oócitos e viabilidade do ósseo, para a gente poder emprenhá-las mais cedo e conseguir seguir com o protocolo aí de nutrição fetal, que é para produzir um bezerro melhor. A gente precisa que ela esteja mais fértil lá no curral, para o veterinário poder ter maior sucesso com as taxas de prenhez aí dessas novilhas, né? A nutrição é 100% importante nessa questão aí da nutrição fetal. A gente precisa de ter um bezerro desmamando aí com um peso maior. E além disso, a gente tem aí que trazer essas características aí, né? Essa característica aí genótipa aí do pai, da mãe. E com a nutrição a gente consegue aí aparentar essas características melhor. No confinamento, 1.000 animais, Nelore, Caracu, fêmeas e machos, descarte do melhoramento genético. Essa data acima da pata esquerda ou direita dos animais, depende de qual que você está vendo, 22/12, significa que nasceram em dezembro do ano de 2022. E já estão todos prontos para o abate, com 21 arrobas e com menos de 2 anos. Esse investimento aqui em nutrição é muito importante, a gente sempre trabalhou. E aqui tem um exemplo aqui dos animais, aqui o nosso descarte aqui dos tourinhos, que estão sendo abatidos em média com 21 arrobas, completando 2 anos. Então, esse investimento aí nutricional me proporciona aí esse abate aí precoce, consequentemente um giro maior aí na propriedade. Giro é isso mesmo, engordou, vendeu. Vem outra boiada para o mesmo objetivo. O ganho diário de peso é de 1.600 gramas por dia. A meta é chegar a 1.800, quase 2. No sistema tradicional, em 3 anos o animal pesa 18 arrobas. A matemática e a nutrição mandam agora esse boi para o corte e dinheiro no bolso do dono com 1 ano a menos, ou mais de 1 ano a menos, e pesando 3 arrobas a mais.
o investimento nutricional feito corretamente, adequadamente, com cálculos, o que a gente quer ganhar, com o fornecimento correto, com equipe treinada, com certeza traz um lucro aí satisfatório para a propriedade. A gestão hídrica da fazenda de leite para o uso racional da água, assim como a adequação ambiental da propriedade, são temas de um curso promovido pela Embrapa. Ele é online e de graça. 87% da composição do leite, em média, é água. Por isso, manter a quantidade e a saúde desse recurso é tão importante para produzir leite de qualidade. Com as mudanças climáticas que podem acarretar a escassez hídrica em várias regiões produtivas, se faz cada vez mais necessário o manejo hídrico, que é o uso no dia a dia de conhecimentos práticos e tecnológicos para conservar a água em quantidade e qualidade nos sistemas de produção. Pensando nisso, a Embrapa está oferecendo um curso de capacitação online e de graça para agentes de assistência técnica e extensão rural, produtores e estudantes para o uso racional do recurso e a adequação ambiental da propriedade. Esse é o primeiro com essa temática no país. Durante o curso, o aluno vai poder aprender sobre desde o que é a outorga de uso da água, toda a parte de uso da água em termos de quantidade no sistema de produção e também o uso da água em termos de qualidade, desde como coletar uma amostra de água, como interpretar uma análise de água e, finalmente, o participante também vai ter acesso a uma ferramenta que é o Índice de Desempenho Hídrico da propriedade leiteira, onde ele vai aprender como aplicar essa ferramenta e melhorar o desempenho hídrico do seu sistema de produção. O curso tem carga horária de 52 horas e está aberto por tempo indeterminado. Faça o curso, melhore os seus conhecimentos em termos de uso da água na atividade leiteira, porque só assim nós teremos uma atividade hidricamente mais correta. De acordo com o responsável pela capacitação, muitas das informações e conhecimentos também podem ser aplicados em outras atividades animais, como bovinos de corte, suínos e aves. A capacitação está disponível no site e-campo da Embrapa. Na plataforma também estão à disposição diversos outros cursos com temáticas variadas, destinados a produtores e ao público em geral. Muitos deles são de graça. Todo mundo sabe que o goiano ama pequi e ele pode ser uma ótima opção de investimento para o produtor. Ter um pé de pequi no quintal de casa pode ser o sonho de muitos goianos. E se o piquizeiro ficasse assim, bem carregado na época da produção, aí era só alegria. Durante muito tempo, esse fruto era colhido somente no cerrado e em campos abertos. Um tipo de extrativismo. Agora, a realidade é outra. É possível comprar uma muda de piqui e cultivar na chácara, no quintal de casa. E para saber como é e quais são as variedades existentes no mercado, é que viemos a esse viveiro em Umas, que fica a 47 quilômetros de Goiânia. O local é enorme e produz vários tipos de mudas. Para se ter uma noção, são cerca de 4 milhões de mudas por ano. Só de pequi são 60 mil, 12 mil do pequi sem espinho e o restante do pequi goiano, aquele que a gente encontra no cerrado. Todo o trabalho da produção de piqui começa aqui no viveiro. Ô Murilo, como que é feito esse trabalho? Bom, aqui a gente está num canteiro de piqui gigante sem espinho. É um piqui de uma muda enxertada, certo? Ela é uma muda que vai produzir com média de 3 anos. Por ser uma muda enxertada, ela é uma muda que vai produzir mais rápido, que é uma muda seminal, certo? E é um produto que chegou no mercado e está tendo muita procura, que é uma novidade, né? Esse piqui eu trouxe ele numa pescaria que eu vim do Xingu, do Rio Xingu. Junto aos índios eu descobri esse piqui sem espinho lá, nativo, e trouxe 300 mudas para iniciar o processo. Plantei aqui no viveiro aqui de Umas
E hoje a gente está com a produção da muda enxertada e temos também já florestas de piqui sem espinho, piqui gigante e também o piqui goiano. Olhando as imagens do alto, a gente não tem noção do que vamos encontrar. Parecem árvores não frutíferas, mas não são. Essas copas verdes são pequizeiros. De baixo, logo dá para entender que estamos aproximando da época da colheita desse fruto. Os pés estão carregados. Esse aqui, ó, é um piqui que a gente pegou agora. Ele é mais adocicado. Por quê? Sim, ele tem mais polpa e tem um sabor mais adocicado. Que já é o estilo do piqui do Mato Grosso mesmo. O piqui gigante, o piqui sem espinho, ele tudo tem o mesmo sabor. Ele parece mesmo... Ele tem tanta polpa que às vezes ele parece até uma manga. Esses pés foram plantados há 9 anos e agora que estão com a carga plena de produção. Atualmente, Murilo tem 1.500 pés de pequi, do comum goiano, com espinho, do grande, com e sem espinho. Essas plantas foram cultivadas em 25 hectares. O que chama a atenção é o tipo de terra que ele plantou as mudas. A gente está vendo aqui uma terra de cultura, como todo mundo fala. E piqui gosta mais de uma terra de cerrado. É uma prova que piqui também dá para adaptar em terra de cultura? Com certeza. Como eu disse, não é bom você fazer muita cobertura nele. Por ele ser uma árvore de madeira macia, aí pode você ver, a árvore pesou, desceram todas as galhas, o piqui pesou a árvore e ela deitou no chão. Então é uma árvore assim que se você botar muito adubo, ela tem muito risco de, com vento, com peso, ela quebrar. Então o piqui não tem muito segredo. Então, se o pequi pode ser cultivado em qualquer tipo de terra, é bom aprender um pouco sobre o método de plantio. E aqui na propriedade do Murilo, ele aproveita cada espaço da fazenda. Essa área aqui, por exemplo, tem milho plantado. Dá para fazer então a integração de cultura junto com o piqui, Murilo? Exato. Essa área aqui, desde o início, há 9 anos, quando eu comecei os piquis, os primeiros 300 pés que eu iniciei, eu já tirei ela da pecuária e foquei ela para o lado da agricultura. A gente está usando aqui hoje uma média de 100 metros quadrados por árvore, um espaçamento de 10 por 10. É um espaçamento que futuramente a árvore vai crescer bastante, então uma copa para uma copa não encostar na outra, de uma árvore encostar na outra. Então a média que a gente planta é isso. Esse espaçamento é o que tem adaptado melhor, rendendo uma boa produtividade. Mas aqui o Murilo também faz testes com distância menor entre os pés. A gente plantou o piqui aqui nesse talhão, no espaçamento 6 por 2. 2 de cada árvore, entre árvores, e 6 entre rua. Certo? Então a gente está fazendo um experimento para a gente ter mais volume de piqui num espaço menor e ficar mais prática a colheita. A gente já vai passar colhendo na linha, né? E em grande volume. Com tanta fartura assim, o Murilo está animado com o investimento em piquizeiros. A previsão para esse ano é colher em torno de 1.000 caixas de 22 quilos cada. Isso significa que a plantação dele deve render 22 mil quilos de piqui no mês de dezembro. Além de vender os frutos na casca para feirantes, supermercados e sacolões, ele também tem a opção de já comercializar o pequi descascado e embalado a vácuo. Com tanto piqui assim, é só comprar, congelar e ir degustando em receitas de dar água na boca. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.